Deus está aí onde você está, agora mesmo. E este é o H11. H11 é vitamina de fé. Um abraço aqui do Edson Bruno, onde você estiver. Uma alegria realmente muito grande poder estar com você. Nós estamos na série Guerra Espiritual, que tem sido incrível. Nós temos aprendido muito mesmo com a série Guerra Espiritual, não é? Através de testemunhos, de histórias. Quantas histórias já passaram aqui? Eu falei para vocês, nós teremos séries aqui nesta série, histórias incríveis. Eu tenho certeza que essa história que nós estamos apresentando agora, né, aqui na série, que é a história de Merlin Carothers, a história Louvor que Liberta, ele intitulou assim, né, o livro, é da editora Betânia. Muito obrigado, editora Betânia, por nos autorizar a fazermos esta narração. E esse livro aqui, ele é um livro simples, um livro pequeno, mas, na verdade, ninguém imaginava que causaria o impacto que causou. Mas essa é a verdade, sabe? O Merlin Carothers é um reflexo do que vemos agora, aqui ao lado. Você, talvez olhando para o lado, já esteja vendo alguém com problemas. Já esteja vendo, quem sabe, um filho com problemas. Um filho que não consegue se estabilizar na vida. Uma filha que não consegue se estabilizar na vida, né? A situação é difícil. Quem sabe, para essa sua filha, para esse seu filho, para alguém que você conheça, ou para você mesmo. Aqui está uma história que vai mostrar como o Senhor vai fazer algo. Porque Ele faz mesmo, né? Ele é o nosso Deus. Ele faz, essa é a verdade. Bom, aqui na parte hoje, nós vamos continuar vendo, na parte da história hoje, vamos continuar vendo o Merlin Carothers, né? No exército, fazendo coisas erradas, descobrindo novos meios de ganhar o papel moeda, né? Desde o início, tudo errado na vida de Merlin, tudo errado, fazendo coisas erradas no exército, enfim, era isso mesmo. O exército decidiu mandar alguns soldados para universidades na Europa. Fiz o exame e fui classificado. Enviaram-me para a Universidade de Bristol, na Inglaterra. Os cursos que fiz eram muito menos importantes do que o fato de que estávamos rodeados de moças que falavam inglês. Logo fiquei conhecendo uma loura muito bonita, chamada Sadie. Ela era muito alegre, muito extrovertida e eu me apaixonei por ela. Dentro de 2 meses estávamos casados e passamos 30 dias juntos, felizes, antes que eu fosse mandado de volta para a Alemanha. Sadie ficou na Inglaterra com outras jovens esposas de guerra, esperando o dia de vir para os Estados Unidos. Cheguei ao meu país quase 6 meses antes de minha esposa e fiquei aguardando ansioso que ela pudesse se juntar a mim. Eu queria muito que ela viesse se juntar a mim. Recebi o esperado documento de baixa do exército. Afinal, diz Merlin, eu estava livre. Não tinha o mínimo desejo de me ver dentro de um quartel mais. Tinha muito dinheiro agora, pelas coisas erradas que tinha feito por lá, hein? E a vida pela frente me parecia muito promissora. Havia o problema de converter as ordens de pagamento que lotavam a minha maleta. Eu tinha que converter aquelas ordens de pagamento em notas verdadeiras. Eu não poderia absolutamente ir ao correio de minha cidadezinha, na Pensilvânia, e derramar tudo no balcão. Não, eu não poderia fazer isso. Finalmente, eu encontrei a solução. Comecei a enviar as ordens a uma agência do correio em Nova York. Pouco depois, o dinheiro começou a chegar. Meus atritos com a lei haviam me ensinado que a melhor coisa a fazer era entrar numa profissão em que aprendesse a cercar com segurança todos os possíveis problemas.
Eu sempre quisera ser advogado. E assim, comecei a dar os passos necessários para entrar na escola de Direito de Pittsburgh. E ele continua dizendo: minha avó era uma velhinha muito amável e eu gostava muito de meu avô, mas uma visita a eles era algo desagradável que eu procurava evitar tanto quanto possível, porque vovó sempre achava um jeito de falar sobre o seu Deus. Está tudo bem, eu dizia. Vovó, está tudo bem comigo. Não se preocupe comigo, vovó. Está tudo bem. Mas vovó insistia. Marilyn, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Marilyn, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Na verdade, esse assunto me incomodava mais do que eu queria admitir. Não desejava ofender a vovó, mas eu não tinha tempo para perder com religião. Não, mal tinha começado a viver. Num domingo à noite, pouco depois que regressei da Alemanha, eu fui visitar meus avós. E logo, diz Marilyn, eu percebi que tinha cometido um erro. Eles estavam se preparando para ir à igreja. Venha conosco, Marilyn, disse vovó. Há tanto tempo que não vemos você, gostaria então que você viesse conosco à igreja. Vamos à igreja! Remexi na cadeira. Como poderia sair dessa sem ser indelicado com vovó? Eu gostaria de ir, eu disse afinal, mas uns amigos já me pediram para vir me acompanhar para alguma coisa. Eles vão vir me apanhar aqui. Vovó ficou meio desapontada. E logo que pude, eu fui ao telefone e comecei a telefonar para todo mundo que eu conhecia. Para minha decepção, eu não achei ninguém que estivesse livre naquela noite que pudesse vir me apanhar. Claro que eu tinha mentido para a vovó, que alguém viria me apanhar. A hora do culto estava se aproximando e eu não podia simplesmente dizer aos meus avós, eu não quero ir. Então, quando chegou a hora, eu não tive outro jeito. Eu fui com eles ao culto. Fui com eles à igreja. O culto era uma espécie de celeiro, mas todos pareciam estar muito alegres. Coitados, eu pensei, não conhecem nada da vida do mundo lá fora. Ou então não desperdiçariam a noite aqui neste celeiro, neste culto. Começaram a cantar e eu peguei um hinário para seguir a letra daquele hino. Queria pelo menos dar a impressão de que me ajustava àquele ambiente. De repente ouvi uma voz falando bem ao meu ouvido. O que você disse? Eu virei para trás, mas não vi ninguém atrás de mim, ninguém. Outra vez aquela voz. Hoje você tem de fazer a sua decisão por mim. Se não fizer, será tarde demais. Eu balancei a cabeça e disse automaticamente, por quê? Porque será tarde demais, disse a voz. Será que eu estava perdendo o juízo? Será? Mas a voz era real. A voz era tão real. Era Deus falando. E ele me conhecia. Como num clarão súbito eu me entendi. Por que eu não percebera isso antes? Deus existia. E ele era a solução de tudo. Nele estava tudo que eu estivera procurando. Tudo. Sim, Senhor. Eu me ouvi murmurando. Eu dizendo, sim, Senhor. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer o que estás pedindo. Eu farei o que tu quiseres. Eu farei. O culto prosseguia normalmente, mas eu me encontrava num outro mundo. Podia ser loucura, mas agora eu conhecia a Deus. Ao meu lado, o vovô estava imerso em seus pensamentos. Mais tarde ele me contou que também estava batalhando com Deus. Havia muitos anos que ele tinha o vício de fumar e de mascar fumo.
Havia 40 anos que ele fazia aquilo e já estava bem viciado. Muitas vezes tentou deixar, mas tinha sido acometido de violentas dores de cabeça e pouco depois voltava ao vício e começava a fumar e a mascar fumo mais do que nunca. Naquele momento estava sentado perto de mim, também tomando uma decisão. Senhor, se tu mudares o Merlin, eu desisto de fumar e mascar fumo, mesmo que isso me mate. Vovô estava fazendo esta oração ali ao meu lado, no culto. Não era de admirar, pois que vovô quase desmaiasse quando fui à frente para tornar pública a minha decisão que eu tinha feito durante o cântico do hino. Vovô quase desmaiou. Anos mais tarde, eu estava junto ao seu leito de morte. Então vovô olhou para mim e sorriu. Merlin, ele disse, eu cumpri a minha promessa. Eu cumpri a minha promessa. Vovô tinha feito a promessa, né? Na oração, naquele culto, mesmo que tenha que morrer. Mas eu deixarei de mascar fumo e fumar. Naquele domingo à noite, eu quase não aguentava esperar chegar em casa para ler a Bíblia, diz Merlin. Eu queria conhecer a Deus. Eu queria conhecer e li avidamente páginas e mais páginas das Escrituras. Eu senti uma intensa vibração interior. Aquilo era muito melhor do que saltar de paraquedas. Naquele dia, Deus alcançou as profundezas do meu ser e me transformou em uma nova criatura. Parecia que eu estava de pé no umbral de um recinto cheio de aventuras emocionantes das quais eu não podia nem ter ideia. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava vivo. O Deus que separou as águas do Mar Vermelho e falou do meio da sarça ardente e mandou seu filho para morrer numa cruz era o meu Pai também. Sim, esse Deus era o meu Pai também. Sim, esse Deus era meu Pai também. A história de Merlin Carothers. Louvor que liberta. O que será que vem à frente, né? Amanhã nós vamos continuar, ok? Então é isso, sabe? O Senhor trabalha. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento, por mais essa história, a história de Merlin Carothers. Obrigado, Senhor, pela libertação. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por teres enviado Jesus para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles que estão junto comigo me acompanhando, aqueles que comentam, Senhor, com o coração aberto, aqueles que estão confiando em Ti, acompanhando o H11. Obrigado, Senhor. Alcança aqueles que precisam ser alcançados. Alcança, Senhor, aqueles que estão sendo alvo de orações de mães e de pais. Alcança, Senhor, filhos e filhas. Em nome de Jesus. Gratidão profunda a você que esteve aqui junto comigo. Vamos encerrando hoje e amanhã tem mais. Deus lhe abençoe.